Ô, Ana, nós não vamos utilizar o livro hoje porque eu estou sem esse livro. As professoras do presencial, elas estão de posse com o livro e o meu ainda não chegou. Mas provavelmente na semana que vem eu já vou começar a usar ele. Eu estou usando no oitavo e do nono porque eu já tenho os livros, mas do sexto eu ainda não tenho. Mas nós vamos usar, tá? Fica tranquila, é porque eu ainda não tenho ele em mãos. Então, vamos começar aqui, pessoal. Estamos começando, né, o sexto ano, enfim, o ano de 2021 começou. Então, nós vamos começar aí falando desse conteúdo, o espaço geográfico, nós vamos entender qual que é o objeto de estudo da geografia, por que a gente estuda geografia, por que essa matéria é importante para as pessoas, né, enquanto sujeitos, cidadãos. Nós vamos entender o conceito de paisagem e de lugar. O conceito de território, a professora Lília vai trabalhar com vocês na sexta-feira, que é o dia que vocês terão aula presencial, tá? Hoje nós vamos tentar utilizar os dois horários falando desses três conceitos aí. Qualquer dúvida, pode me chamar por chat. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu não consigo acessar o chat. Isso, agora. Eu não consigo acessar o chat. Se houver alguma dúvida, vocês me chamem no áudio. Então, vamos começar aqui, pessoal, falando desse conceito, né, que a geografia trabalha, que é espaço. Espaço é tudo, né? O espaço, ele é o planeta Terra. E daí, quando nós observamos todo o planeta Terra, os homens, as paisagens naturais, os lugares do mundo inteiro, tudo isso junto, nós chamamos de espaço. Só que, quando nós temos um espaço onde predominam os aspectos naturais, a vegetação, os animais, esse espaço ele é chamado de espaço natural. São os locais onde ali a predominância da natureza original. Hoje no mundo, pessoal, são pouquíssimas as áreas onde o homem ainda não interferiu nesse ambiente, né? Nós temos, por exemplo, a área central da floresta amazônica, nós temos os desertos, nós temos as áreas polares, principalmente a Antártida, né? Se a gente for ali observar esse continente da Antártida, nós vamos observar que tem áreas lá, a maior parte da Antártida, nunca o homem pisou naquela área, né? A gente não sabe qual que é a temperatura mínima, a máxima, se existem seres vivos ali marinhos, nós não sabemos ali qual que são as características naturais de tão difícil de acesso, né, a esse ambiente. Então, isso é o espaço natural, são áreas de natureza original, onde o homem nunca pisou. O espaço geográfico é o quê? O espaço, pessoal, geográfico é aquele espaço onde nós temos a interação do homem com o meio ambiente, nós vamos ter como resultado o espaço geográfico, né? Então, tem lá o espaço natural, aí o homem vai evoluindo, né? O homem, há 10 mil anos, o homem vem interferindo ali, na verdade, assim, o homem sedentário, que fica ali no espaço, que cultiva alimentos, né? Faz ali da terra a sua moradia, isso tem 10 mil anos. Antes o homem era nômade, ele ficava de lugares em lugares, né? E há 10 mil anos atrás ele se fixa no espaço. A partir desse momento que ele fixa no espaço geográfico, ele começa a interferir mais no meio ambiente. Então, nós temos o surgimento ali do espaço geográfico, que é nada mais do que a interação entre o homem
e o meio ambiente, né? E daí nós vamos ter várias paisagens resultantes dessa interação. Então, o homem ali vai, por exemplo, construir barragens hidrelétricas, né? Que vai proporcionar uma qualidade de vida para ele. Ele vai estabelecer cidades, plantios, e daí nós temos o espaço geográfico, né? Que é fruto dessa interação do homem e o meio. Então, o espaço geográfico, não necessariamente, se tiver ali uma área verde, os animais, isso não quer dizer que o espaço ali ele é natural, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, essa imagem, tá vendo? É uma fazenda, né? Predomina os aspectos ali, a vegetação, né? Você não vê pessoas nessa imagem, mas nem por isso é uma paisagem, um espaço geográfico natural. Isso é um espaço humanizado, porque nós temos aqui estabelecimento de uma propriedade, nós temos cercas, nós temos a estrada, que é um instrumento ali humano, que foi criado pelo homem, então isso daí é um espaço geográfico. Por outro lado, nós temos aqui do outro lado a imagem de uma cidade, e daí nós predomina, né, o concreto, o asfalto, né, em detrimento dos elementos naturais, a vegetação, os animais, e daí nós temos um espaço geográfico mais visível, né, com maiores interferências humanas. Então, o espaço geográfico, só revisando aí, ele pode ser natural, são aquelas áreas onde o homem nunca pisou, predomina ali os aspectos da natureza, as áreas originais, e nós temos o espaço geográfico, que é o espaço humanizado, onde tem a interferência do homem, e não necessariamente esse espaço ali geográfico, ele só pelo fato dele ser verde, que é um espaço natural, né? Não, nós temos fazendas, nós temos propriedades rurais, que são paisagens, é um espaço geográfico, porque nós temos ali estradas, nós temos cercamentos, criação de animais. Então, não é pelo fato do espaço ali predominar o verde, animais, que vai ser, por exemplo, um espaço natural. Vamos aqui passar agora para o conceito de paisagem. Tá? Então, tem o conceito de espaço geográfico, ele é amplo, e agora nós vamos estudar o conceito de paisagem geográfica, né? A paisagem, pessoal, é tudo aquilo que o nosso olho vê, como se fosse um retrato da realidade, de frente, né, aos seus olhos ali. Então, nós temos ali, pode ser uma paisagem, né, e a paisagem, ali, assim como o espaço, vai se caracterizar pela predominância de elementos naturais, aí nós vamos ter a paisagem natural, então, nós temos ali a predominância, tá? Nós temos ali, por exemplo, essa praia aqui, ó, predomina os aspectos naturais, né? Mas não quer dizer que essa paisagem ali já não sofreu alterações pelo homem, como desmatamento, enfim. Mas essa paisagem predomina ali os aspectos da natureza, em detrimento dos elementos humanos, né? Aqui nós temos uma paisagem aqui polar, aqui do rio, um rio, né? Então, nós temos aqui poucas alterações nessa paisagem do homem. E daí, quando nós temos quando o homem interfere nessa paisagem, que predomina elementos humanos ali, nós chamamos de paisagem cultural. Então, nós temos ali o que os nossos olhos veem ali, de imediato, nós temos ali a interferência humana. Então, pode ser ali a criação de animais, nós temos aqui um pasto com criação de gado, né? Essa paisagem, ela é cultural, porque nós temos ali a influência do homem nesse meio, né? Tinha uma vegetação natural que foi desmatada e depois foi colocado ali o gado para pastar. Então, nós tivemos interferências humanas nesse meio, por mais que nós não podemos ali ver o homem em si, construções
edifícios, cidades, essa paisagem ela é cultural, porque ela teve interferência do homem, ela não é mais aquela da natureza original. Assim como essa imagem aqui do meio, ó, nós temos plantações aqui, acredito que isso aqui seja soja. A natureza em si não é dessa forma, né? A natureza em si, ela é diversificada, nós temos várias espécies vegetais, e aqui nós temos uma plantação, é uma monocultura, estradas. Então, apesar dessa paisagem ela ser verde, nós temos aqui uma forte influência do homem, né? Assim como a outra, essa daqui também sofreu desmatamento, e nós temos a implementação ali de atividades econômicas, né? No caso ali, a agricultura. Outra paisagem cultural também é a das cidades históricas, né? Até mesmo a nossa cidade, tudo que tem interferência do homem no meio, nós chamamos de paisagem cultural. Então, a paisagem cultural, ela sofre a ação das forças sociais, né, decorrentes da ação humana. Então, pode ser um espaço rural, onde tem implementação de cultivos agrícolas, a criação de animais, pecuária, né, uma construção de uma usina hidrelétrica. Então, nós temos lá o rio no seu curso natural, né, o homem vai lá, implementa uma barragem para a produção de energia elétrica. Isso dali é uma obra humana, então a paisagem ela é cultural. As indústrias, né, nós temos ali o estabelecimento de indústrias num determinado lugar, e isso vai refletir ali numa paisagem cultural, diferente da original, aeroportos, praças, abertura de ruas, de avenidas, construção de prédios, onde nós percebemos a ação do homem, a paisagem ela é cultural. E a paisagem, pessoal, ela sofre modificações ao longo do tempo, né? Ela não é estática, nós vemos ali, toda vez que o homem interfere no meio, né, cria-se ali uma paisagem cultural, e à medida que o tempo vai passando, novas interferências são feitas, né? Porque as necessidades humanas, elas modificam ao longo do tempo, né? Eu estava até olhando ali Belo Horizonte, as grandes capitais, né, do Brasil, passam muito por isso, que é o alargamento de avenidas. Então, aqui nós temos aqui um rio, né, que ele é canalizado. Essa imagem ela é preta e branca, ela já é mais antiga, e hoje a mesma paisagem aqui embaixo, ó, o rio ele foi, além de canalizado, ele foi coberto, né? E daí nós temos ali uma alteração. A paisagem anterior já era cultural, já era modificada, porque o rio, né, naturalmente, ele não é assim. E daí, com o passar do tempo, ele sofre mais alterações ainda. Né? E por que isso acontece? Né? Porque as necessidades humanas mudam. Para vocês terem ideia, em 1990, o número de veículos no Brasil era de cerca ali de 30 milhões de veículos. Já em 2010, isso saltou para 64 milhões de veículos. Então, de 1990 até 2010, dobrou o número de veículos existentes no Brasil. E, logicamente, as avenidas que nós tínhamos lá em 1990 não são suficientes para a quantidade de carros que nós temos hoje. Então, criou-se novas necessidades. Quais são essas necessidades? Ampliar as avenidas, né? Para que tenha espaço para os carros. Então, com isso, nós podemos constatar que a paisagem ela não é estática, ela vai mudando ao longo do tempo, né, de acordo com o avanço das necessidades humanas. E tem cidades no mundo, né, que já ocorrem o contrário. Isso depende muito também, essas alterações na paisagem, depende muito também da concepção de meio ambiente que aquela sociedade tem. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, na Coreia do Sul, em Seul, nós temos aqui, ó, essa foto primeira aqui, onde nós temos várias avenidas com carros.
essa paisagem, ela é antiga, né? Ela é antiga, criou-se ali várias avenidas, porque o número de veículos aumentou, naquela época ali, eles alargaram as avenidas. Só que com o passar do tempo, o que as autoridades, até mesmo a população, ela vai percebendo? Que há formas de melhorar essa paisagem de modo a trazer benefícios para a população. E não necessariamente esses benefícios é o alargamento de ruas, por exemplo. Então, as autoridades, elas vão ali criar mecanismos que facilitem o transporte público, por exemplo, criando metrôs eficientes, um sistema de transportes urbanos eficiente ali, né, para que a população possa utilizar, e, com isso, restabelecer as áreas originais. Então, aqui embaixo corria o rio, né, e agora é a mesma paisagem, tá vendo? Aqui nós temos uma área antiga, olha os prédios, observe aqui, ó, são os mesmos, né? Então, eles tiraram as avenidas e os carros e revitalizaram o rio, que antigamente era canalizado. Então, tanto pode mudar, né, a paisagem, tanto para estabelecer elementos mais humanos, mais ali concreto, mais asfalto, como pode também, né, mudar essa paisagem trazendo elementos humanos, né, fazendo com que os elementos naturais e humanos coexistam em harmonia. Então, cidades, né, muitas cidades europeias vêm passando por isso, que vêm revitalizando seus rios, né, poluíram os rios antigamente, canalizaram esses rios, e hoje está fazendo o quê? Hoje eles estão retirando as avenidas, né, trazendo o rio em seu estado original, revitalizando, e daí nós temos a coexistência, né, de elementos naturais e elementos humanos. Mesmo assim, é uma paisagem cultural, né, só que é uma paisagem o quê? Mais harmonizada, porque nós temos tanto elementos naturais quanto humanos. O que vocês acham disso, pessoal? Vocês acham que qual que seria a solução, por exemplo? Em Belo Horizonte, hoje, nós temos um grande problema de trânsito. Belo Horizonte é uma das capitais que mais tem trânsito no Brasil, acho que perde somente para São Paulo. E nós temos essa questão, né? Cada dia mais o número de veículos aumenta na cidade, cada dia mais nós temos o alargamento dessas avenidas, como acontece na Cristiano Machado, né? Nós tivemos lá em 2010 também a construção do Boulevard, que o rio ali no centro da cidade, o rio Arrudas, ele era canalizado e descoberto. Como aumentou a quantidade de carros, o que eles fizeram? Tamparam o rio Arrudas e colocaram avenidas em cima. O que vocês acham disso? Que nós estamos... O que nós precisamos fazer para tornar essa paisagem mais harmônica? Plantar árvores, colocar elementos mais naturais. Isso, nós temos que colocar os elementos naturais. Mas, para isso, o que nós temos que fazer antes? Porque a necessidade de se locomover na cidade vai desaparecer? Não. Ô, professora. Não. Oi? Uma das coisas que a prefeitura poderia fazer é construir mais ciclovias, que aí as pessoas, elas usam um meio de transporte que, além de ocupar menos espaço, polui menos. É uma solução. Transporte coletivo de qualidade. Isso. Sobre as ciclovias, nós temos que pensar também na nossa realidade, tá? Belo Horizonte, nós estamos sobre um relevo de planalto, e um planalto cristalino. O que isso significa? Que existem muitas serras em Belo Horizonte, né? Então, você anda por Belo Horizonte, se você fizer uma caminhada por Belo Horizonte, não vai ser tranquilo, mesmo de bicicleta, porque nós temos vários morros, mas existe a possibilidade de colocar ciclovias onde é possível, onde é mais aplanado.
né? Mas nós podemos ali colocar ciclovias, nós podemos colocar também um transporte público de qualidade. Professora, só Oi. que o problema é que as pessoas as pessoas que têm carro, elas não iam querer usar o transporte público, então praticamente não ia adiantar. Mas eu não sei se as pessoas não iriam usar. Sabe por quê? Porque lá na Europa era assim também. A Europa, do final do século XIX, início do século XX, os carros predominavam. Mas por quê? Não tinha transporte público de qualidade. Hoje você tem um transporte público de qualidade e acessível a todos em termos financeiros. Será que se um ônibus passasse aqui perto da minha casa, um ônibus que tenha ali um sistema de ar-condicionado, que não seja um sistema de lotação como é hoje, será que eu não iria utilizar? Né? Talvez eu utilizasse, sim. Professora. Pode falar. Professora, é por causa que eu queria saber, por causa que hoje em dia tem muito roubo inclusive nas coisas públicas, como, por exemplo, até estacionamentos. As pessoas iriam querer usar transportes públicos com essa condição? As pessoas utilizariam, pensa em você. Você utilizaria um transporte público que fosse próximo da sua casa, que fosse ao lugar onde você teria que estar de forma eficiente, rápida, utilizando os melhores trajetos. Você utilizaria um sistema de transporte que não tivesse lotação máxima e que fosse acessível financeiramente? Se eu tivesse um carro, eu não usaria, professora. Professora. Sim. Eu acho que se fosse de boa qualidade também, menos pessoas iam comprar carros, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que muita pessoa quer comprar carro porque os ônibus, os transportes coletivos não são de boa qualidade. Sim, hoje eles não são, mas se eles fossem, com certeza o número de veículos nas grandes capitais iriam reduzir. Não estou falando aqui que vai excluir os carros vão continuar existindo, mas com certeza ocorreria ali uma redução, né? Provocando ali a melhoria da qualidade do ambiente, né? Então, nós poderíamos ali revitalizar rios, porque não ocorreria ali a necessidade de grandes avenidas para os carros. Então, nós teríamos ali uma redução, né? E isso provocaria uma melhor qualidade ali ambiental nas grandes capitais. Ô, professora, se o transporte público fosse bom, eu usaria. Porque, por exemplo, suponhamos que eu trabalhe num lugar que tem muito roubo. Eu trabalho, sei lá, num banco e na rua desse banco tem muito furto de carro. Se eu fosse de carro, eu ia ter que gastar o dinheiro da gasolina e ia ter que pagar um estacionamento para o meu carro não ser roubado. Uhum. Mas se eu fosse de transporte público, eu acho que seria bem mais barato. Sim, inclusive, o que vem ocorrendo no Brasil hoje? Com a disseminação ali de transportes alternativos como o Uber, né? Então, nós temos muitas pessoas que estão trocando o seu veículo, né, particular por Uber, por exemplo. Não vou comprar um carro porque tem custo de manutenção, né? O custo de um veículo ali, ele é caro hoje, né? Nós temos o imposto do veículo, que também é caro. Então, se você colocar ali no papel, né, tudo que você gasta com um transporte particular é muito caro, né? Então, acaba sendo mais viável economicamente você andar de transporte público, ou assim, se ele fosse de qualidade, né? Ou Uber mesmo, né? Até mesmo, pessoal, nós estamos falando aqui de transporte de ônibus, né? Mas poderia ter um metrô de qualidade, né? Um metrô que te levasse para qualquer lugar aqui de Belo Horizonte, região da Savassi, região do
Barreiro, região da Pampulha. Então, com certeza, o número de veículos reduziria. A redução de veículos nas grandes capitais, pessoal, significa qualidade, não somente qualidade ali da circulação de pessoas, mas também do ar, porque o carro é o que mais polui ali a atmosfera dos grandes centros urbanos. Então, nós teríamos uma série de melhorias com essa redução. Logicamente que precisa de políticas públicas para isso, né? Sim. O transporte privado iria diminuir, certo? Então, Sim. já que iria diminuir, ajudaria nos meios de diminuir a poluição, por causa que em vez da gente usar um veículo privado, que só uma pessoa, a maioria das vezes vai, a gente vai usar transportes públicos, coletivos, que vão ter mais pessoas. Isso, realmente, é essa a ideia. Né? Então, nós temos que... O transporte público, no caso o ônibus, ele polui mais que um carro só, mas 30 carros polui muito mais que um ônibus. Isso. Então, nós temos ali melhoria ambiental, melhoria na qualidade de vida, melhoria no trânsito, nós podemos revitalizar rios, colocar mais praças. Então, nós temos uma série de melhorias quando nós temos ali o estabelecimento da paisagem de elementos humanos e naturais. Né? Só que para essa harmonização ocorrer, nós precisamos de políticas públicas para ampliar os transportes, né, de metrô, os transportes coletivos precisam melhorar e muito, né, gente? Ciclovias, como o colega falou, onde é possível. Então, nós temos essas melhorias ali a serem pensadas, né? Hoje, o que a gente faz? Hoje, o número de carros aumenta, o que o poder público faz? Aumenta avenidas. E esse não é o caminho para qualidade, melhor qualidade da paisagem, do espaço, né? O que vem ocorrendo nos países desenvolvidos é a busca dessa harmonização. Aqui, nós temos também mudanças na paisagem não provocadas pelo homem, mas por fenômenos naturais. Isso daqui foi na Indonésia, em 2004, dia 25 de 2 de 2004. Um dia depois, a paisagem estava dessa forma, né? Isso daqui foi provocado pelo homem, essa mudança na paisagem? Não. O que vocês acham que aconteceu aqui? Um tornado. Um tsunami. Um tsunami, né? Vocês vão ver ao longo do ano que tsunamis são fenômenos naturais, são grandes ondas, né? Provocadas ali nas bordas de placas tectônicas, nós vamos estudar isso, tá? Então, existem alguns lugares do planeta onde há instabilidade geológica, onde pode ocorrer tremor de terra, onde pode ocorrer ali tsunamis. Então, essas áreas, elas estão susceptíveis a grandes alterações, e alterações naturais, não provocadas pelo homem. Olha aqui outra mudança na paisagem natural, provocada pela própria natureza. O vulcão Vesúvio, na Itália, né? No sul da Itália, antes da erupção e depois mudou, né? E aqui também foi um fenômeno natural provocado ali que está localizado em áreas de instabilidade geológica. Aqui é um outro vulcão também, olha como muda, né? As forças naturais têm o poder de mudar a paisagem, alterando significativamente. Terremotos também, né? Eu não tenho imagens aqui de terremotos, mas muda também muito a paisagem. Aqui são as mudanças na paisagem provocadas pelo homem, né? Também aqui em Belo Horizonte, na Tereza Cristina, nós temos aqui a canalização de um rio, né? O rio está canalizado aqui, ou seja, o homem substituiu o leito natural por um leito artificial,
E, logicamente, a natureza tem o seu funcionamento, independente da interferência humana ou não, né? Então, quando nós temos a época das chuvas, dezembro, janeiro, esse rio aqui, ele vai ter a sua dinâmica natural, ele vai encher, né? Ele vai ter inundações e ele vai sair destruindo o que tiver em torno, né? Independente se é natural ou artificial. E daí provoca mudanças na paisagem. Daí, o que nós fazemos, pessoal? Depois que acontece isso, nós vamos lá e tampamos o buraco, né? Ao invés de modificar essa dinâmica, né? Trazer o leito natural do rio, plantar mata ciliar, que vai auxiliar na infiltração da água, né? Então, nós continuamos ali com medidas muito paliativas, que não resolvem a ocorrência desse tipo de situação aqui. E se continuar tendo essas medidas, a gente sempre vai ter esses problemas. Sempre vai ter essas ocorrências. É o que acontece todo ano, né? Infelizmente, né, nós ainda não temos uma consciência ambiental de revitalizar esses rios, né, de forma que a paisagem fique mais harmônica, né, de predominância ali, a coexistência de elementos naturais e humanos. E a natureza, ela vai funcionar independente do homem, né? Aqui, em Belo Horizonte, olha a rede hidrográfica que nós temos. Então, nós temos aqui dois afluentes importantes. Alguém sabe me dizer qual que é a bacia hidrográfica, a grande bacia hidrográfica que Belo Horizonte ela está inserida? Nós estamos na bacia do Rio Amazonas? São Francisco? É São Francisco. Isso, nós estamos na bacia do Rio São Francisco. E aqui dentro de Belo Horizonte, nós temos dois afluentes importantes do Rio São Francisco. Dois afluentes importantes e vários subafluentes, que são esses bracinhos aqui, ó, de rios. E daí nós temos o afluente do Córrego do Onça e nós temos o afluente do Rio Arrudas. Os dois vão despejar no Rio das Velhas e o Rio das Velhas irá despejar no Rio São Francisco. E daí, pessoal, a cidade cresce, não é? A cidade cada vez mais ela se expande. E daí a necessidade ali de impermeabilização do solo para construção de moradias, para circulação de veículos. E o que nós fazemos? Hoje você anda em Belo Horizonte, você não sabe, mas provavelmente onde você circula há uma rede hidrográfica ali naquele chão que você pisa, né? No subsolo ali, há galerias, que são rios ali canalizados e cobertos. E dali nós temos uma série de rios, né? Muitos rios mesmo na cidade de Belo Horizonte, só que a gente não vê porque está tudo canalizado. Olha aqui também uma imagem mais atual do ano passado, né? Nós temos a construção de um hospital lá na China em 10 dias. Então, nós temos essa área aqui, ó, a paisagem mudou em 10 dias. Então, o homem é o principal agente modificador da paisagem. E daí ele muda esse espaço conforme as suas necessidades. Agora, essas alterações, elas podem provocar impactos ambientais ou elas podem provocar menos impactos ambientais. De todo modo, pessoal, toda vez que o homem retira uma vegetação natural, ele impermeabiliza o solo colocando concreto, asfalto, todas as interferências do homem no meio ambiente vão ter consequências, né? Quando o homem estabelece uma cidade, coloca asfalto, impermeabiliza os morros, as moradias, nós vamos ter a dificuldade de infiltração da água, essa água vai escoar para um curso d'água, e esse curso d'água ele vai inundar, né? Como nós vimos na imagem anterior. Quando o homem retira a vegetação de um lugar, o que acontece com a temperatura desse lugar?
Vai aumentar ou diminuir? Ah, não, aumentar. Vai aumentar, né? Então, nós temos ali um aumento da temperatura. Sempre vai ter consequências. Todas as vezes que o homem interfere no meio ambiente, vai ter impactos. Só que esses impactos, eles podem ser menores ou maiores. Vamos aqui agora analisar tecnicamente a paisagem, porque nós precisamos saber analisar uma paisagem, né? Tudo que o nosso olho vê significa paisagem. Agora, existem formas de analisar essa paisagem para você entender o que está acontecendo ali naquele momento. Então, nós dividimos a paisagem em posições, né? Então, nós temos aqui algumas formas de observar a paisagem. De frente, quando você está, né, de frente à paisagem, geralmente as fotos que nós tiramos são fotos frontais, daí nós temos um visual da paisagem horizontal, né, com vários planos. Nós vamos ver isso mais adiante. Aqui, por exemplo, no primeiro plano, nós temos predominância de aspectos naturais, e já no segundo plano, nós temos predominância de aspectos culturais. Nós podemos observar a paisagem também de forma panorâmica, é quando você está observando do alto e com uma certa inclinação, por exemplo, você está vendo a cidade de um prédio alto. Então, esse tipo de paisagem, né, de visualizar a paisagem, nos permite comparar o tamanho dos objetos do espaço na paisagem ali, né? Então, nós temos prédios menores, prédios maiores, nós podemos visualizar aqui o tamanho dos carros, podemos ter uma noção de escala dos objetos uns em relação aos outros. É uma panorâmica da paisagem. Já a paisagem, né, a partir de uma visão vertical, como se você fosse um pássaro, ou estiver vendo a paisagem do voo, né, de um avião. Você olha para baixo, você vai ver as formas dos elementos que estão nessa área, né? Quadrado, nós vamos ter ali o tamanho, as formas retangulares das avenidas, mas dá para ver se um prédio é maior um em relação ao outro? É difícil, mas eu acho que dá, professora. Não é a melhor forma, né? É. Mas a outra forma de ver a paisagem, essa aqui anterior, a panorâmica, ela é melhor. Essa daqui é mais difícil, ela nos permite ver a forma da organização urbana, a forma dos objetos. Então, o voo de pássaro nos permite ter essa visão mais vertical. Nós temos também a posição do observador em relação à paisagem de cinética ou cinemática. Deixa eu dar uma olhada aqui se parou de gravar. Não, tá gravando aí. É quando você está no ônibus, né, e vê a paisagem, ou no carro, você vê a paisagem em movimento. Nós temos também agora as paisagens protegidas, né? As paisagens protegidas, o que significa, né? São paisagens onde é proibido a modificação dessas áreas, porque elas foram consideradas patrimônio ou do Estado, ou do país, ou da humanidade, né? Então, nós temos aqui
áreas de conservação ambiental. No Brasil, nós temos várias áreas de conservação onde ninguém pode entrar para colocar uma mineração ou uma madeireira, não é proibido qualquer tipo de intervenção nessas áreas, se chama áreas de conservação ambiental. Elas são extremamente protegidas. Nós temos os centros históricos também, não pode mudar nada na paisagem. Se você morar um dia numa cidade histórica, você não pode fazer reformas da fachada desse prédio, dessa casa onde você for morar, porque essas construções, elas buscam ali preservar uma memória de uma forma de vida anterior, né? Professora. Oi? Por exemplo, Sabará. Vamos supor Sabará ou Ouro Preto. Lá, eles são considerados um patrimônio cultural, porque tem muitas igrejas, por exemplo, lá, que são um patrimônio. Aí, eu queria saber se são consideradas paisagens protegidas. Sim, elas são consideradas paisagens protegidas porque elas não podem ser modificadas. Então, toda vez que nós temos cidade de Diamantina é patrimônio cultural, de São João del Rei é patrimônio cultural, de Sabará também é. Então, existem praticamente as cidades históricas que nós temos aqui em Minas Gerais, as maiores, elas são patrimônio cultural. Não pode modificar, são paisagens protegidas. Elas são dessa forma desde há 200, 300 anos, né? Então, é proibido modificar essa paisagem. É como se fosse um museu a céu aberto. Ô, professora. Oi? Se eu comprar, por exemplo, uma casa em Ouro Preto, eu não posso modificar a fachada dela, não? A parte que as pessoas veem? Não pode modificar. Só a parte de dentro. Algumas construções nem a parte interior. Tem que preservar exatamente da mesma forma. Não pode mudar nada, nem piso, nem telhado, nem janela, nada. Você vai ter que morar nessa casa antiga, porque ela é uma paisagem, ela está dentro de uma paisagem protegida, que é patrimônio cultural. Professora, mas vamos supor que a janela, ela quebrou. Aí eu posso trocar ela ou eu tenho que trocar ela por uma janela igual? Aí sim. Existe a restauração de objetos históricos, de imóveis históricos, né, de igrejas. Então, existe toda uma forma de restaurar essas construções. Não pode ser do jeito que a gente quer, mas se for da forma que remete ao original, aí sim, né? Porque a manutenção, ela vai precisar, né? Nenhuma construção, ela fica intacta durante 300, 400 anos. É preciso ali fazer certas manutenções para que ela continue de pé. Mas essas manutenções, elas têm que ser semelhantes ao original. Entendeu? Obrigada, professora. Nada. Aqui nós temos a muralha da China, que também ela é uma paisagem protegida. E nós temos as paisagens degradadas, né, pessoal? As paisagens degradadas é o que mais acontece. O que são essas paisagens degradadas? É quando o homem, ele interage com o meio ambiente e essa interação, ela é danosa, ela causa uma consequência ali negativa, não somente para o meio ambiente, muitas vezes também para os seres humanos. Então, nós temos ali, por exemplo, praias degradadas por deposição de lixo, queimadas, né? Mas nós temos também essa degradação ambiental, como nós vimos anteriormente, provocado pela própria natureza, né? Um tsunami, um terremoto, a explosão de um vulcão. Então, tudo isso também promove ali paisagens degradadas. Mas a maior potencial de degradar
as paisagens vêm do próprio homem, né? Como nós falamos, o homem tem uma capacidade de degradar que é impressionante. Aqui, por exemplo, alguém sabe o que aconteceu com essa paisagem e qual tipo de degradação? Erosão. Erosão. O que mais? Deslizamento. Deslizamento que promove o quê nos rios? O assoreamento dos rios. Isso, assoreamento. E o assoreamento acontece porque não tem o que ali nessa paisagem? Plantação. Mata ciliar. Vegetação, mata ciliar, né? Essa paisagem, ela é cultural. Nós não estamos vendo construções, nós não estamos vendo prédios, mas nós estamos vendo o quê? Pastos, né? Essa área verde aí, ó, essa grama aí, é pasto. Pasto para quê? Para criação de gado. E tinha um rio, eles tiraram, inclusive, a mata ciliar, que é o que protege os rios, né? Contra o assoreamento. Tiraram a vegetação natural também. E, consequentemente, a natureza ela vai responder a essas alterações, né? Então, a paisagem ela vai se mostrar ali degradada ao longo do tempo. Então, se você tira a vegetação, tira a mata ciliar, o rio ele vai assorear, vai acontecer erosão, o solo vai estar exposto. Então, nós vamos ali criar uma paisagem degradada. E aqui, o que acontece? Teve algum deslizamento. Teve uma barragem, né? Isso, olha, aqui foi o rompimento, né, da barragem de Brumadinho. Então, nós tivemos ali o homem, ele implementa uma mineração no ambiente, ele cria barragens para colocar os rejeitos de mineração, né? Porque a gente tira o minério de ferro, vai escavando, né? O solo ali, o relevo, aquela rocha, tira somente o que vai usar. O que não usa, vai para onde? Vai para a barragem. E daí, quando vai para a barragem, se essa barragem ela não for bem feita, se ela não for monitorada, ela pode se romper, como aconteceu em Mariana e como aconteceu em Brumadinho. E daí nós vamos ter degradação da paisagem, né? Perda de espécies, né? De animais, vegetais, fora os impactos negativos humanos. Aqui as paisagens degradadas, que a gente já conversou sobre elas também. E existem também a paisagem que revela as desigualdades sociais, né? Então, pessoal, desde 1960, que há um movimento chamado de êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída da população do campo para a cidade. Só que as cidades, elas não estavam preparadas para receber esse tanto de gente que vinha do rural, né? E daí o que acontece? A cidade cresce de forma não planejada, esse crescimento ali não controlado do espaço urbano, nós chamamos de macrocefalia urbana. É o crescimento desordenado da paisagem, da cidade, né? E daí, pessoal, quando a cidade ela cresce de forma não planejada, nós vamos visualizar ali na paisagem as desigualdades. Aqui, nós temos o bairro São Bento, né, lá na região sul de Belo Horizonte, onde nós temos ali um bairro, né, de classe mais alta, e em torno desse bairro nós temos um aglomerado de favelas, que é o aglomerado Santa Lúcia. O Morro do Papagaio é a maior comunidade desse aglomerado.
Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa nessa comunidade. E na época, né, que eu trabalhei nessa comunidade, eu entrevistei muitas pessoas e a origem dessas pessoas, elas são das áreas rurais, né? Então, é do leste de Minas, é do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, são pessoas que vieram para Belo Horizonte lá em 1960. Por que lá em 1960 aconteceu o êxodo rural? Porque nós temos o início ali da mecanização da agricultura. A mecanização da agricultura vai demandar extensas áreas de plantio e vai mecanizar a produção. Então, quem vai arar a terra vai ser uma máquina, quem vai colher vai ser uma máquina, e daí nós temos a perda de empregos no rural. Então, em função disso, as pessoas saem do rural porque não tem mais meios de trabalho ali, elas vão em direção para as cidades. Nas cidades, elas não vão ter o melhor lugar para morar. Então, elas vão se direcionar para onde? Para as áreas menos valorizadas da cidade, são as áreas de morro, né, que são as favelas, implementando favelas nessa área. E aí, essas áreas ali vão revelar ali as desigualdades sociais, né? Então, o que é desigualdade social? É a diferença econômica projetada no espaço. Então, nós temos ali moradias de uma classe mais elevada no mesmo espaço de moradias de baixa classe social, né? Que são as favelas. Esse tipo de ocupação do espaço geográfico, ela ocorre muito em países pobres, tá? Nos países desenvolvidos, essa ocupação foi diferente, mas isso nós vamos ver mais para frente, tá? Então, mais aqui nos países pobres, isso é muito comum, essas desigualdades na paisagem, não somente em Belo Horizonte, mas também nós vamos ver na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, nós vamos ver em países urbanizados da África, da Ásia, que aconteceu de forma muito rápida e não planejada. Vamos aqui aprender a ler a paisagem, né? Nós temos os planos da paisagem. Então, olha aqui, nós podemos analisar a paisagem de acordo com os planos. Se você olhar uma paisagem, você não pode tentar entender essa paisagem de forma única, né? Sem detalhar, sem detalhamento dessa paisagem. E como que nós analisamos uma paisagem? Dividindo ela em planos. Nós temos o primeiro plano, aqui, ó, aquela mesma imagem anterior. Nós temos o primeiro plano, predominância ali de aspectos naturais, a vegetação. No segundo plano, nós temos ali a área mais central da cidade, onde nós temos grandes prédios, o comércio, né, funciona nessa área ali. E nós temos o terceiro plano, que nós mesclamos ali bairros residenciais, é possível ver vegetação também. Então, não é uma área tão verticalizada quanto o segundo plano, né, que é o centro da cidade. O quarto plano, que nós temos ali o horizonte, que é a linha do horizonte, que é a parte última da paisagem, né? Então, predomina aqui, ó, nessa paisagem, aspectos humanos. Embora tenha ali aspectos naturais, a predominância de aspectos humanos. Outra forma de analisar uma paisagem também, aqui uma paisagem natural, né? Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Então, nós vamos ter aqui vegetação, recursos hídricos, áreas montanhosas. E para encerrar, gente, a nossa aula, até porque depois dessa aula tem uma atividade lá no AVA, né? Vamos estudar aqui o conceito de lugar. Lugar, então nós vimos espaço geográfico, nós vimos o conceito de paisagem e agora o conceito de lugar. O lugar, pessoal, é o menor conceito da geografia. Então, o espaço é o maior, lugar é o menor, né?
E o que caracteriza o lugar? É a relação afetiva do homem com o meio. Então, lugar, eu utilizo na geografia o conceito de lugar para me referir a um ambiente que eu gosto, que eu me identifico, que eu sinto prazer em estar ali. Né? Há uma afetividade em relação a esse meio. Né? Então, o lugar, ele pode ser a sua cidade, pode ser o seu bairro, pode ser a sua escola, pode ser o seu quarto, né? Então, é aquele meio, aquela área onde você se identifica, onde você sente prazer, onde você se sente ali seguro e pertencente, né? Há esse sentimento de pertencimento. Tranquilo, gente? Esse conceito de território, a professora Lilian vai passar para vocês em sala na sexta-feira, tá? Que é um conceito que demanda mais atenção, então ela vai trabalhar melhor com vocês esse conceito. Aqui, ó, vou compartilhar com vocês, deixa eu dar uma olhada aqui, só um minuto. Um resuminho que eu fiz dessa aula. Então, deixa eu ver aqui. Professora, você sumiu na câmera. Agora voltou a câmera. Agora tá na câmera. É porque eu estou tentando compartilhar aqui uma tela com vocês. Aqui, ó. Estão enxergando aí? Calma aí, ainda tá preto. Eu tô enxergando. Espaço geográfico, paisagem, lugar e território? Eu também tô enxergando. É isso que eu tô enxergando. Eu tô enxergando, professora. Pra mim tá um pouquinho. Eu estou enxergando. Tranquilo. Enxergando. Aqui, pessoal, aqui eu fiz um resumo para vocês, quem quiser colocar no caderno, os principais pontos da aula de hoje eu coloquei nesse resumo. O espaço geográfico é o resultado da interação do homem com o meio, é o maior conceito que nós temos, né? O espaço geográfico, ele é amplo, é o planeta Terra, refere-se ali à relação do homem com o meio ambiente. Muitas vezes essa relação ela é harmônica, ou ela pode ser conflituosa. Nós temos o conceito de paisagem, né, que é a paisagem cultural, a paisagem natural, e dentro desse conceito de paisagem cultural, nós temos ali, dentro desses dois conceitos, nós temos ali paisagens degradadas, paisagens preservadas, e o lugar, né, que é o último que nós vimos, que é o espaço, o meio onde você sente ali, tem um sentimento de identidade, de pertencimento, de apego, de afeto, né? Mas, professora, Oi? Você vai disponibilizar esse link lá? Esse resuminho? Sim. Posso colocar lá para vocês pegarem e anotarem se quiser? Então, gente, a nossa aula de hoje foi trabalhar esses 3 conceitos. Vai ficar faltando o conceito de território, que a professora Lilian vai trabalhar em sala, do presencial, na sexta-feira, com vocês. O que nós vamos fazer agora? Nós temos 2 horários, né? Nós pegamos um para aula, exposição da aula aqui, e o segundo horário eu quero que vocês façam uma atividade que eu deixei lá no AVA, que é da janela, o que você percebe
da paisagem, da sua vista da sua janela, né? Predominância de uma paisagem cultural, com construções, né? É um espaço ali de construções verticais, de muitos prédios, é um bairro residencial. Você vai me explicar como que é a paisagem vista da sua janela. Eu já respondi, professora. Já fez? É para fazer no caderno, tá? É para fazer no caderno. Não vale ponto, mas é como se fosse uma atividade de fixação do que a gente viu hoje. Oi. Tem que desenhar o que você vê de 2 janelas da casa, não tem? Não, pode pegar a janela da sala ou do seu quarto, você pode escolher. Professora. Tá? Professora. Oi. A foto do desenho, a gente tem que te enviar a foto do desenho que a gente vai fazer? Não precisa não, que eu não criei um espaço lá, pode fazer no caderno, tá? Faz Eu mandei uma atividade aí que vocês colocaram no fórum, eu já mandei a resposta. E também já fiz o resuminho no caderno. Tá, não, beleza. É mais para fixação e para você ali caracterizar a paisagem cultural ou natural, como que para desenhar ou escrever, professora? É desenhar e escrever. Você vai desenhar e depois você vai caracterizar essa paisagem. É uma paisagem natural? É uma paisagem cultural? Predomina prédios, construções verticais ou predomina elementos naturais? Professora, essa parte para responder no caderno ou no fórum? Pode ser no caderno. Tá bom. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Professora. Sim. 2 coisas. A primeira é que na minha janela é, tipo, tudo misturado. Tipo, tem prédio